Fala pessoal, boa tarde para todos vocês, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PowerPoint, né, como um instrumento aí para facilitar as nossas aulas. Na verdade, eu vou estar trabalhando um pouquinho com recursos que muitas vezes nós não estamos acostumados, tá bom? Para atender essa demanda nova que a gente está tendo, tá? Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, né, da pandemia, que a pandemia ela nos fez aí repensar, né, de uma forma muito rápida sobre a nossa forma de atuação, né? Então, querendo ou não, o que eu vou estar passando aqui para vocês, ela tem a ver com uma ação de contingência, né? Longe de pensar num curso EAD, mas apenas pensando como, né, usar a ferramenta aqui do PowerPoint como apenas um instrumento para que a gente possa transmitir conhecimento e informação para os nossos alunos, tá? Nesse momento assim contingencial, nesse momento, né, de emergência que a gente vive, para, né, manter o vínculo, o contato com os nossos alunos ali. Então, eu vou só explicar um pouco, né, das ferramentas, principalmente a de gravação de áudio e vídeo, como eu estou fazendo agora, nesse momento, para que vocês possam ter acesso, né, a esse recurso para facilitar aí o processo, né, de transmissão. Geralmente eu crio esses vídeos, né, usando o PowerPoint junto com os meus slides, vídeos não muito longos, é claro que uma exceção ou outra acaba acontecendo, mas vídeos de até 20 minutos, né, de uma certa forma, eu gero isso num arquivo, numa extensão, né, MP4, gero-se o vídeo e aí eu faço, né, subo esse vídeo para o YouTube e depois eu disponibilizo o link para os meus alunos, tá? Ah, No próximo slide, eu vou mostrar um vídeo para vocês que tem a ver com um pouco com o que a gente está vivenciando, né? Que são um pouquinho dos perfis de pessoas ou de alunos que a gente está tendo em sala de aula. Provavelmente vocês já devem ter visto esse vídeo, acho que em algum dos grupos nossos de WhatsApp, ou até mesmo no YouTube, na internet, mostra um pouquinho essa variedade de personas que a gente encontra no nosso dia a dia. Até brinquei que assim que muito é, dessas pessoas a gente vê na nossa sala de aula, né, atualmente. E a gente tem que buscar recursos, né, adequados para poder interagir com esse público de uma certa forma, tá bom? Então, meu objetivo aqui é bem simples, é realmente proporcionar a vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre a ferramenta do PowerPoint, tá? Como a gente usa ela, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, tá? Vocês vão ver o vídeo na próxima aula e depois eu vou fazer a finalização com uma gravação de tela, onde a gente faz aí, mostra os recursos do PowerPoint, nesse caso a gravação de slides, né, usando áudio e vídeo ao mesmo tempo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente faz um pouquinho, como é que usa alguns recursos do PowerPoint, principalmente para fazer gravação de tela, ou até mesmo fazer ali a gravação, né, de aula usando alguns recursos do próprio PowerPoint, tá? Nesse momento mesmo, eu estou fazendo uma gravação de tela usando o próprio PowerPoint, tá? Se vocês olharem aqui nessa página que tá vendo, ó, nós temos geralmente só para explicar um pouquinho melhor, o PowerPoint, assim como outras ferramentas da linha Office da Microsoft, tem aqui, né, geralmente o que a gente chama de abas, né, e aqui nós temos as barras as ferramentas, né, barra de ferramentas. Tá? E dentro da aba inserir, que é essa aqui, nós temos, né, a opção de inserir imagem, álbum de fotografia, ícones, né? Uma das novas ferramentas assim do PowerPoint, né, do Office de uma forma geral, foi o ícones, que deu uma mudança legal. Mas outra hora eu explico isso. Vamos focar aqui na questão da gravação de tela e gravação de vídeo, tá bom?
Então, se você olhar aqui, por exemplo, gravação de tela, né, você pode perceber que aqui ele está com uma opção desabilitada, mas por quê? Porque eu estou utilizando ela nesse momento. Tá? O que, que ele vai fazer? Ele vai inserir uma espécie de gravação usando o próprio PowerPoint. Então ele está gravando esse ambiente no momento. Tá? Agora, para a gente fazer a gravação de aula, né, vamos dizer assim, propriamente dita, a gente vem aqui a apresentação de slides. Tá vendo aqui a opção gravar a apresentação de slides? Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai aparecer duas opções: gravar pelo slide atual ou gravar na gravação do começo. O que, que ele vai fazer aqui? Basicamente, ele vai abrir uma tela, tá, de gravação do PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ele vai abrir essa tela. E aí você percebe que você tem aqui três botões, tá? Gravar, parar e reproduzir. Tá? Aqui nós temos uma barrinha de anotações. Quando você insere anotações nos slides e deixa essa, né, telinha aberta, o que, que vai acontecer? As anotações colocadas vão aparecer aqui para você. Tá? E é bem interessante. E se eu colocar aqui, tá vendo aqui, existem três opções. O microfoninho, né, nesse caso aqui ele está habilitado, porque a gente consegue, né, ouvir. O vídeo, no meu caso aqui eu desativei, mas se eu habilitar aqui, o que, que vai acontecer? Vai aparecer a janelinha, né, com o vídeo, né, sendo obtido aqui através da webcam. No meu caso, da webcam do meu notebook. Tá? Aí vai depender muito do que você está usando, né? Ou se você tem uma webcam que não é do notebook, ou se você está usando o seu próprio celular, aí são recursos de configuração que você precisa adaptar antes para poder fazer o celular como uma webcam, porque é possível. Até esses dias, numa conversa com o Hugo, ele estava mostrando para mim um aplicativo que ele está utilizando para fazer isso, porque a webcam do notebook dele não está funcionando, tá? Então, é assim que funciona. Tá? Então, nós temos aqui o videozinho da sendo mostrado, sendo apresentado aqui para a gente, tá bom? Se eu clicar aqui na opção gravar, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a fazer a gravação da aula. Tá? Ele vai começar a fazer a gravação aqui como se fosse algo. E aí você vai usando esse momento para fazer uma exposição. Depois eu vou postar aqui um outro vídeo, né? Talvez eu inserir aqui no outro slide, um modelo de aula que eu já usei, tá? Para vocês terem uma ideia, uma noção, tá? Mas é só clicar aqui que funciona belezinha e fica como se fosse uma espécie de uma gravação de aula propriamente dito. Então nós temos aqui, se você clicar aqui em limpar, ele vai limpar as gravações existentes, né? Que possivelmente possa ter. E aí você tem aqui as configurações, fala sobre do microfone e da webcam, que você pode definir aqui e escolher qualquer uma delas, tá bom? É uma ferramenta super simples, mas assim que dá uma possibilidade muito grande para a gente nesse aspecto, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês, em específico, basicamente era isso, tá? Como usar a ferramenta para gravar esse recurso de vídeo e de áudio de forma simultânea, tá bom? Como eu falei no finalzinho, essa é uma ferramenta que abre possibilidades, por mais que você não esteja fazendo a interação com o aluno, ao ouvir a sua voz, né, ao ver, né, o vídeo, né, da sua pessoa ali, e querendo ou não, a gente explicando o conteúdo, fica muito mais fácil para o aluno ter uma compreensão. É quase como se a gente estivesse em sala de aula, tá? Então, para alguns alunos, isso tem ajudado bastante. É claro, como eu disse, vou reforçar, essa não é a única ferramenta, tá? Eu tenho me apoiado bastante, como eu disse, na apresentação de slides, como, né, uma exposição, né, de conteúdo.
Em alguns casos, eu faço o que mais? Tá? E tem funcionado legal. Em alguns aspectos, eu passo o link, por exemplo, de blogs, de sites, onde os alunos vão fazer consulta na internet. E para validar conhecimento, retenção de conhecimento, né, o que eu faço? Eu uso o Google Forms. O Google Forms não, perdão, o Microsoft Forms. Tá? Porque é uma ferramenta que a gente tem à disposição e vale, assim, se você gastar ali uma meia horinha, 40 minutos talvez para formular um bom questionário, me dá para fazer um bom trabalho, tá? E aí você consegue ver a validação, né, de como um instrumento de avaliação de desenvolvimento de competência. Não só isso, tá? Você pode pedir outras coisas para o seu aluno. Assim como nós pedimos em sala de aula outros recursos, né, para poder fazer a avaliação de desenvolvimento de competência, tá? Ah, isso, né, que eu estou falando do Forms é apenas uma ferramenta, existem outras. Você pode pedir para ele montar fluxogramas, que ele pode usar o próprio PowerPoint para fazer fluxograma. Se não for o PowerPoint, ele pode usar o Word. Você pode pedir para ele montar um relatório. Pode pedir para ele fazer um, uma pesquisa com coleta de informações, talvez montar uma planilha com coleta de dados, né, e compilação, geração de gráficos. Tudo isso permite aí como instrumentos de avaliação de uma certa forma. Como eu falei, a gente tem que se adaptar à nova situação. E falando que aqui nós estamos num momento de contingência, nós estamos criando ações contingenciais. Por quê? Fazer um curso EAD é totalmente diferente. Você tem ali uma plataforma, né, de virtual de aprendizagem, né, ou seja, você tem um ambiente virtual de aprendizagem. Todo o curso é desenvolvido, né, desenhado para essa plataforma, e não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos pegando, criando conteúdos aqui para uma turma que é presencial e que, para não perder esse vínculo, até mesmo para que os alunos continuem a receber, né, conhecimento de uma certa forma, nós estamos criando essas ações de contingência, tá bom? Do fundo do coração, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero mesmo, sim, ter contribuído com um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa informação. E estou disponível para tirar dúvidas. Me chamem pelo WhatsApp, se quiserem mandar e-mail, fiquem à vontade. Tá certo, povo? E eu fico por aqui e a gente se vê. Até a próxima. Até lá.